Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo número 3, e versículo número 16. Capítulo 3, versículo 16 de Êxodo diz assim: Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus do vosso pai, o Deus de Abraão. Aqui era o recado que Deus estava dando para Moisés para falar. Então, mesmo a nação escravizada, eles tinham uma estrutura e tinham uma representatividade. E essa representatividade, antes de Moisés se dirigir a toda a nação que estava cativa, ele se dirigiu a quem? Aos anciãos. Quando você olha para Samuel, quando você tem as crises de Israel, ele vai procurar quem? Os anciãos. Os anciãos. Então, quando você olha mais um pouco à frente dessa experiência, você vai perceber, eu acho que está travado aí, por gentileza, só me ajude, por favor. Você vai perceber que, posteriormente, os anciãos eles aparecem aqui de forma tremenda. Por exemplo, em Números 11, 16 e 17 diz: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Você sabe o que significa isso? Você vai para milhares de anos atrás e você encontra uma base no Antigo Testamento que ela é tremenda e aplicada até os dias de hoje. Notem vocês duas coisas: que Moisés deveriam escolher os anciãos, que Moisés deveriam escolher os anciãos, e esses anciãos deveriam ter duas funções, ou melhor, duas características. Em primeiro lugar, esses anciãos deveriam ser homens consagrados. Consagrados. Ou seja, quem lidera tem que ser homem de Deus. Por favor, não coloque nenhum tipo de escalonamento ou de escala sobre consagração. Não coloque esse tipo de coisa, que não é bíblico. Se você lidera, você tem que ser tão consagrado quanto o seu pastor. Não espere que o pastor seja mais consagrado do que você. Todos nós que lideramos a igreja devemos ser consagrados. Não, o pastor é porque o pastor, algumas ideias que a gente até brinca com ele, né? Onde tem ungido, ovelha não ora, isso não tem nada a ver. Isso não existe nada disso. A sua oração, a sua dependência de Deus é tão importante quanto a dependência de Deus e a consagração de um pastor. Então, em primeiro lugar, Moisés recebe de Deus dizendo o seguinte: Moisés, olha, o teu espírito de devoção, de dependência, de consagração que está em você, eu vou colocar nos outros também, naqueles que vão liderar você, com você. Agora vem o segundo pilar. Primeiro é a vida consagrada. Segundo pilar, ele diz assim: Moisés, eles vão levar o que com você? As suas cargas. Então, se você olhar para o Antigo Testamento, a importância, é porque eu não tenho tempo de falar isso agora, mas se você ler, eu estou lendo a Bíblia novamente, e estou assim grifando várias vezes. Se você tiver uma chave bíblica, você vai ficar impressionado com a quantidade de citações sobre o papel do ancião. Inclusive, no ano que vem, eu vou estar escrevendo um pouco sobre o ancianato. A primeira revista do primeiro trimestre de 2021, na verdade, vai ser uma edição especial sobre o papel do ancião. Eu vou estar escrevendo sobre isso, e eu vou dizer que o ancião, ele liderava, o ancião deveria ser consagrado, o ancião deveria ser consultado, o ancião levava as cargas de Moisés, o ancião representava muitas vezes Moisés, e eu fico impressionado, sabe com o quê? Com todas essas características que o ancianato possui. Hoje, como igreja, nós queremos reafirmar o papel bíblico do ancião. O papel bíblico do ancião. Então, isso quer dizer, amigo, que se você é um ancião, Deus te escolheu para liderar essa igreja. E tem mais, eu vou até um pouco mais longe. Deus te escolheu e você é praticamente um pastor não remunerado, voluntário, dedicado, por tempo determinado de um ano, que recebe a imposição de mãos e faz tudo aquilo que o pastor faz, com exceção de um casamento. Você percebeu agora a seriedade dessa função? Como ela é extremamente importante? Extremamente importante. É claro que ele batiza quando o presidente autoriza,
É claro que ele faz comissão de igreja quando o pastor também está recomendando que ele faça. Existem normas e regulamentos e orientações nesse sentido, mas isso quer dizer que ele assume uma relevância muito grande. Muito grande. Por quê? Porque é imposição de mãos. E aí vem uma coisa, quando você vai para imposição de mãos, dentro do contexto bíblico, você vai perceber que quem recebe? Pastor, ancião e diácono. Diaconismo também, né? Todos recebem. Aí você pergunta, qual é a importância disso? A importância disso é que quem recebe imposição de mãos é aquela pessoa que tem maior autoridade dentro da igreja. Por quê? Porque foi separado com a imposição de mãos. Então, quando a gente pensa numa hierarquia funcional dentro da igreja, a gente tem que pensar o seguinte: quem é responsável espiritualmente pela liderança eclesiástica? Pastor, ancião e diácono. Só que às vezes o que é que acontece? O diácono, às vezes nós crescemos tanto que às vezes essas funções e esses papéis foram diminuindo de relevância. Porque um diácono, por exemplo, ele não pode estar na igreja simplesmente para apagar a luz, fechar a porta, recolher ofertas. Vá para Atos capítulo número 6 e veja o que um diácono faz. Ele tem liderança tremenda, tremenda dentro da igreja. Mas nosso tema hoje é ancião, vamos continuar com esse papel do ancião. Ellen G. White diz: ao escolher 70 anciãos, para com eles repartir as responsabilidades da liderança, Moisés foi cuidadoso em selecionar para ser seus auxiliares homens que possuíam pelo menos 3 características. Número 1, dignidade. Eram homens que sabiam eticamente se comportar, que tinham valores comportamentais positivos. Juízo, ou seja, tinha discernimento. E aqui vem uma coisa, amigos, todos nós que lideramos a igreja, nós temos que ser pessoas equilibradas. Equilibradas. Um ancião não pode ser um camarada extremista, ou ele é liberal, ou ele é radical demais. Não pode. Ele precisa ser equilibrado. É o são juízo aí. E depois vem o terceiro, deve ser uma pessoa de experiência. Por quê? Para que diante das crises, eles não se abalem, não perca sua orientação. Não, calma. Diante da dificuldade, a gente vai ter serenidade. Diante de um conselho, a gente vai saber responder com muita solidez. Então, que características tremendas. Eu peço que, em nome de Jesus Cristo, você tenha essas características, tá bom? Porque se você tiver essas características e desenvolver essas características, você vai ser uma bênção maior para a sua igreja. Você crê nisso? Adiantando. Então, quando a gente pensa nisso, vamos para o Novo Testamento agora. Quando você olha para o Novo Testamento, você vê 2 pessoas escrevendo muito bem sobre um ancianato. 2 pessoas. Quem são elas? Você vai encontrar Paulo e você vai encontrar Lucas. Os 2 escrevem bastante sobre o ancianato, tá certo? Agora, é interessante percebermos uma coisa, que quando você vai para os evangelhos, você vai perceber que os anciãos existiam na época de Cristo. Eles não desaparecem, eles existiam na época de Cristo. Só que com um detalhe: como era que estava a nação de Israel em relação ao Messias? Despreparada para recebê-lo. Como era que estavam os sacerdotes em relação ao Messias? Despreparados para recebê-lo. Como era que estava a classe religiosa, saduceus, fariseus, escribas, em relação ao Messias? Estavam despreparados para recebê-los. Ou seja, praticamente havia uma apostasia religiosa, civil e da nação inteira. Por exemplo, abra sua Bíblia no livro de Mateus e me acompanhe agora, por favor. Olha o que os anciãos vão fazer em relação a Cristo. Mateus capítulo número 26, versículo número 3. Eu vou aqui citar várias vezes, só o Evangelho de Mateus. Então perceba, como era que estava o sacerdote? Apostatado. Como é que estava o ancianato? Também apostatado. Mateus 26, verso 2, diz assim: então os principais sacerdotes, e quem mais? E os anciãos do povo reuniram-se no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e a matá-lo. Então quer dizer que essa ideia de trair Jesus, ou melhor, de prender Jesus, de fazer um julgamento injusto, partiu só dos sacerdotes?
Partiu de quem mais? Dos anciãos. Agora vamos para Mateus capítulo número 26, versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Percebe agora aí? Que naquele momento da traição, que Jesus Cristo está no Getsêmani, que vem o beijo frio de Judas, não somente os sacerdotes estão presentes, mas também os anciãos. Olhe mais um pouco, versículo número 57. E os que prenderam Jesus levaram a casa. Primeiro eles deliberaram, depois eles prenderam, depois eles levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Então isso quer dizer que você tem escribas, anciãos, sacerdotes juntos para deliberarem, para julgarem, para prenderem Jesus Cristo e para condenarem Jesus Cristo. Quando você vai para o verso número 59, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. Versículo 1 do capítulo 27. Olha o que diz. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram no conselho contra Jesus para o matarem. Não é interessante isso? Percebe que dentro do Evangelho havia essa apostasia completa. Aí agora é o seguinte, se os anciãos estavam apostatados na época de Cristo, então vamos jogar fora os anciãos, era assim? É a criança e a banheira, né? A banheira está suja, então vamos tirar o ancião porque não serve, porque está todo mundo apostatado. Não é nada disso. Fica a criança, fica o ancião e sai a apostasia, entendeu agora? Então a estrutura ela continua nos evangelhos. Então veja bem, vamos continuar aqui dentro dessa ideia. No Novo Testamento tem uma coisa, a palavra, pastor, mas e o bispo? Porque tem um bispo da igreja aí, o que significa bispo? Aí você vai para a igreja presbiteriana, né, que existe o presbitério, o que significa presbitério? O que significa ancião? Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, palavra diferente para falar a mesma coisa. Tá? Então você vai encontrar isso em Timóteo, em Tito e também em Atos. Agora, o que nós podemos ver da maneira em que Paulo tratava o ancionado? Primeira coisa, a primeira estrutura, ou o primeiro escalão da igreja a ser formado depois que a igreja era constituída, eram os anciãos. Então você perceba aqui, e promovendo-lhes em cada igreja, Paulo era evangelista e plantador de igreja. Então o que Paulo fazia quando a igreja era plantada? Paulo, ele escolhia, ou pedia para a igreja escolher, a eleição dos anciãos. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. E aí vem uma coisa, quando o ancião ele é escolhido, ele não pode ter teste. Ele não pode ter teste. O ancião que é escolhido, ele tem que ser imediatamente o quê? Ordenado. Porque se ele não for ordenado, ele não é ancião. Ele só é ancião na sua plenitude quando ele é ordenado. Por isso que depois que é feita a eleição, a igreja já tomou a posição, o que é que deve fazer com ele? Imposição de mãos. Não existe teste. Tá certo? Então, quando você adianta mais um pouco, você vai ver Tito 1, versículo 5. Tito deveria organizar congregações, ou seja, aquilo que Paulo fez, Tito também deveria fazer. E aqui diz, por esta causa te deixei em Creta. Você sabe que Paulo tinha dois rapazes que ele trabalhou muito bem dentro do ministério. Ele tinha Tito, que trabalhou em Creta, e tinha Timóteo, que trabalhou em Éfeso. O desafio de Timóteo era enorme, viu? Ali em Éfeso, misericórdia, que desafio tremendo. Mas quando você vai aqui para Creta, não havia apenas uma igreja em Creta, que era uma ilha, existiam várias igrejas. E é interessante aqui, permita que dizer uma coisa, tá? É interessante que a gente pensa muitas vezes que o modelo de fora é melhor do que o modelo de dentro quando se fala de liderança. Quantos Titos tinha aqui em Creta? Quantos Titos tinha? Era só um Tito. Era só um Tito. Essa ideia de dizer o seguinte, irmão, cada igreja é um pastor, cada igreja, a gente fica insistindo, às vezes tem gente que pressiona a organização, não, cada igreja é um pastor, cada igreja é um pastor. Esse não é o modelo bíblico de nosso trabalho. Esse não é o nosso modelo bíblico. Nosso modelo bíblico é que a gente tenha outros pastores não remunerados e voluntários que trabalhem na igreja, cujo nome a gente chama de quê?
A gente chama de quê? De anciãos. É por isso que não existe um ancião. A gente escolhe um grupo de anciãos para trabalhar com o pastor. Então, olha só, era somente Tito. E era uma igreja? Não. Era uma cidade? Não. Olha o texto. Por esta causa te deixei em Creta, que era uma ilha, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade, em Creta, estabelecesses presbíteros, plural, como já te mandei. Não é interessante isso? O nosso ministério não é um ministério centralizado. O ministério da igreja é um ministério compartilhado. Amém? É um ministério compartilhado. Então, quando a gente pensa nisso, a gente avança e pergunta o seguinte: pastor, mas espera aí, quais eram as responsabilidades biblicamente do ancianato? Quais eram as responsabilidades básicas de ser um ancião? Vamos lá. Atos 11, 29 e 30, Atos 14, 21 e 33, Atos 15, 16 e Atos 20 vai dizer quais eram os pontos básicos de um ancião. Em primeiro lugar, um ancião, ele era um administrador dos recursos dos crentes da Judéia. Chegavam os recursos, ele tinha que administrar. Quem vai ficar com o quê? Qual é a necessidade da igreja? Igreja grande, necessidade grande. Igreja pequena, necessidade pequena. Ele deveria atender. Número 2. Líderes nas congregações recém-implantadas. Ou seja, a igreja foi plantada, a igreja foi construída, a igreja foi estabelecida. Quem eram os primeiros a serem escolhidos? Anciãos. Ou seja, existiu a igreja, existiu um ancião. Depois, quando a igreja tivesse um problema, um desafio, quem deveria participar das discussões? Os anciãos. É tanto que os apóstolos estão presentes ali. E quem é que está do lado dos apóstolos? Os anciãos. Isso é interessante, né? Muito interessante. É a maior crise que a gente vê na igreja no capítulo 15. Depois eles representavam as congregações. Aqui em Atos capítulo 20, Paulo estava indo para Jerusalém, e aí ele não foi para Éfeso, e disse para os anciãos que estavam em Éfeso, ele disse o seguinte: eu quero ver vocês, e eu quero ver vocês aonde? Em Mileto, que dava mais ou menos um dia de viagem. E aí os anciãos saem de Mileto, e Paulo faz um discurso tremendo para os anciãos, dizendo o que ele fez, como ele viveu na Ásia, como ele lidou com o ministério dele, e depois diz para os anciãos o seguinte: vocês foram elegidos pelo Espírito Santo. Gente, é um texto muito lindo, tá? Se você tiver com a Bíblia aí, me siga, por favor. Atos capítulo 20, apenas para resumir aqui o discurso de Paulo para os anciãos. Ou seja, o que Paulo diz para os anciãos? Olha o que ele fala. Aqui ele está em Mileto, ele não está em Éfeso, ele não está em Jerusalém, ele está em Mileto. Ele está indo para Jerusalém. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 20, versículo número 28. Olha o que ele diz aqui, o papel de um ancião. E aqui, amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Só aqui dá um sermão. Então, você quer pregar um sermão sobre o papel do ancião? Eu vou dar aqui para vocês várias linhas em um versículo só. Vou mostrar para vocês agora. Então, primeira parte aí do sermão. Olha o que diz, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós. Primeira parte. Atendei por quem? Por vós. Ou seja, você é líder. Qual é a primeira pessoa que você cuida como líder? É da igreja? Não. É da família? Não. É da esposa? Também não. Nós que lideramos, a primeira pessoa que a gente lidera é quem? A primeira pessoa que a gente cuida é quem? A primeira pessoa que a gente preserva é quem? Somos nós. Então, liderança genuína, ele nunca olha para fora. O líder, em primeiro lugar, ele olha para dentro. Ninguém é capaz de abalar a vida espiritual de Lucas. Ninguém. Agora, se Lucas não vigiar, ele cai. Tá certo? Quem é a primeira pessoa que eu devo pastorear? Eu mesmo. Qual é a primeira pessoa que eu devo discipular? Eu mesmo. Qual é a primeira pessoa que eu devo me consagrar? Eu mesmo. Qual é a primeira pessoa que tem que ter saúde, que tem que ter equilíbrio? Sou eu mesmo. Então nós temos que ser, todo líder de igreja tem que ser líder de si mesmo.
Todo líder de igreja tem que ser líder de si mesmo. Toda pessoa que cuida da igreja tem que cuidar primeiro de si. Amém, irmãos? Primeiro lugar. Segundo lugar, e por todo o rebanho. Então, eu cuido de mim, depois eu cuido de quem? Do rebanho. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito da maneira que a Alcop trabalha. A gente tem que cuidar de pessoas. O culto é importante, eu vou falar disso na segunda parte, sobre a importância do púlpito, né? Vou falar disso aqui na segunda parte. Mas, amigos, a igreja é comunidade. A igreja está junto. Às vezes a gente se preocupa muito com o prédio, com o evento, com a data. A gente sempre fala, não, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente tem que colocar o foco na gente, é em gente. É pastorear. O mundo está carente de pessoas que se preocupam uns com os outros. E eu vou dizer, depois da pandemia, isso vai aumentar mais. Aí você vê as pessoas se isolando cada vez mais, pessoas se adoecendo, sabe por quê? Porque comunidade cura. Comunidade cura. Ontem eu estava saindo daqui, eu conversei com o pastor Adenilton, estava saindo daqui, aí eu vi ali várias pessoas reunidas, conversando, dando gargalhada. Eu disse, meu Deus, como nós somos carentes disso, não é verdade? O ser humano, nesse ano de pandemia, todo mundo está louco. Você sabe por quê? Porque eles querem ter contato. Gente, coisas simples da vida. Abraço, como eu estou com saudade de fazer isso. E às vezes a gente não resiste, né? Eu vi aqui alguns colegas aqui encontrando outros, aquele abraço, a gente não resiste. É a carência nossa. A gente precisa, olha, lembre-se de uma coisa, irmãos, em nome de Cristo, lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Não existe na lei só 4 mandamentos, que é tudo Deus. A gente costuma dizer, não é tudo Deus, é Deus, é Deus. É verdade, de um certo modo isso está certo, não está certo totalmente não. Opa, pastor, está dizendo apostasia, não está certo não. Porque os 6 mandamentos falam de quem? Os últimos 6 falam de quem? Do próximo. Quem foi que fez essa escolha? Quem foi que fez essa escolha? Foi Deus. Então, em termos de salvação, tudo está certo, tudo é Deus. Mas em termos de ser igreja, é Deus, eu e você. Jesus resumiu dizendo o seguinte, amarás, pois, o teu Deus de todo o coração, força e entendimento, mas vai fazer o que com o próximo? Como a si mesmo. Deus fez isso. A gente precisa de comunidade. E eu vou dizer, quem trabalha com comunidade, com células, com pequeno grupo, e tem isso mais forte, passou na crise, ou está passando pela crise, mais firme, sem muitas perdas. Mas quem não tem comunidade, quem não tem conexão, misericórdia nessa crise, viu? Misericórdia. Então, primeiro, cuida de si. Segundo, cuida do rebanho. Agora, quem é que elege você? Terceiro ponto. Quem é que elege você para ser ancião? No ano passado, quem foi que elegeu você para se tornar ancião para estar aqui hoje? Quem foi que elegeu você? Olha o que ele diz aqui, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Sabe o que é que Deus fez? Utilizou só a comissão, mas a escolha veio do Senhor. Você é o que você é, porque Deus escolheu para que você fosse o que você é. Está claro isso? Todos nós estamos aqui pela escolha do Espírito Santo. A terra apenas confirmou a decisão do céu. Vamos então para o quarto. Para pastorear. Peraí, eu sou ancião para quê? Para pastorear. Para pastorear. Amigos, por favor, tudo bem, tem a data, tem um evento, tem um programa, tem atividade, tudo tem o seu lugar. Mas se isso não tiver um miolo, o foco central, pessoas, não tem importância. Não tem importância. Antes de igreja ser lugar, igrejas são pessoas. Lugar para expressar, para a gente se reunir. Tem o seu valor. Mas antes disso são pessoas. Lugar sem pessoas não tem sentido nenhum. Então depois você vai para pastorear. Depois diz, a igreja de quem? De quem é essa igreja? É de Deus. A propriedade é dele. Por que é dele? Não vou me demorar mais. Porque ele comprou com seu próprio sangue. Então, igreja é o quê? Comunidade redimidas e pessoas que foram salvas pelo sangue de Jesus Cristo, que tem liderança, que cuida de si mesmo, que cuida do rebanho, e essa liderança foi escolhida pelo Espírito Santo para pastorear esse povo. É isso que está dizendo aqui em Atos 20, versículo 28. Está claro isso para vocês? Está claro isso? Ok, então sigamos. Na história do adventismo, como foi que nasceu o ancianato? Primeiro eu quero dizer para vocês que vocês sabem
que o adventismo ele vem da junção de várias igrejas, da pregação fervorosa de um homem chamado Guilherme Miller. E que eu quero dizer para você que, embora a gente fale dos gráficos de Miller, Miller era um homem extremamente cristocêntrico, muito cristocêntrico. É tanto que na biografia dele ele diz o seguinte: eu encontrei em Jesus o quê? Um amigo. Um amigo. Então, na história do adventismo, a gente tem que falar que Miller era um pregador escatológico que errou na data, errou no evento, a data estava certa, e que ele tinha uma mensagem muito cristocêntrica. Agora, eu vou dividir aqui a história do ancianato em 3 partes para vocês. A primeira parte do ancianato no adventismo é de 44 a 63, ou seja, no período do desapontamento até o período da organização da igreja. E vou citar agora muito L.G. White. A partir de agora, eu vou citar muito L.G. White. Qual era a percepção que a igreja tinha? Outro detalhe. Você vai encontrar na história do adventismo, os primeiros a serem ordenados são os diáconos. Os diáconos são os primeiros, praticamente, a serem ordenados, e logo depois vêm os anciãos. E como ancianato, quero dizer uma coisa para vocês, que o ancianato, na história do adventismo, é do ancianato que vem o ministério pastoral, viu? Eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. É do ancianato que vem o ministério pastoral. Então, aqui, 1854 e 55, tanto Bates como Frisbee escreveram que há 2 tipos de líderes na igreja: os que viajavam de igreja em igreja e os que tinham cuidado pastoral de uma igreja. Ou seja, você tinha um líder que saía e outro líder que ficava. Um líder que trabalhava na expansão e outro líder que cuidava mais internamente da igreja. E em 61, Loughborough, Hull e Cornell chegaram à conclusão de que a eleição, olha, você tem ali 44, você tem 54, 55, 61, quase 10 anos depois, aí a igreja chega à conclusão de que o ancião, ele precisa ser ordenado. A ordenação de anciãos e diáconos nas igrejas locais estavam claramente apresentadas na Bíblia. Então, eles estudavam a Bíblia e entendiam isso. E perceberam que um ancião deveria ser ordenado. Agora, quando L.G. White começa a escrever sobre o papel do ancião, ela praticamente utiliza a mesma linha de pensamento de Joseph Bates, a mesma linha de ancião itinerante e do ancião local. E olha o que ela diz, olha que detalhe interessante. Os anciãos locais e itinerantes são nomeados pela igreja e pelo Senhor para, ou seja, independentemente se é aquele que sai ou aquele que fica, eles devem reprovar, exortar, repreender e confortar os desanimados. Segunda parte da história do ancianato no adventismo. O que é que a gente vai encontrar? 63 a 1901. Ou seja, data da organização da igreja até a data da reorganização da igreja. E aqui nós temos as uniões sendo formadas, que hoje a gente chama de divisão também, né? Então, ela é reestruturada, em que muitas vezes tudo estava muito concentrado na associação geral, quando a gente tem a mudança de século, né? Estava muito concentrado lá, então a divisão, a associação geral, passa então a abrir os seus escritórios em representação. Até porque, naquela época, muitas decisões pequenas, que não tinham muita relevância, tinha que passar tudo pela associação geral. Então, a associação geral ela passa então a ser mais um pouco descentralizada nesse período. Então, o que nós encontramos aqui é Butler dizendo que nenhuma igreja prosperará como deveria sem um ancianato eficiente. E a gente acredita nisso, até hoje nós acreditamos nisso. Acreditamos que uma igreja que prospera bem é um ancianato muito bem preparado. Muito bem preparado. Adiantando, a igreja concordou que os anciãos deveriam visitar membros, essa é a obra pastoral bíblica do ancião, deveriam buscar os errantes, ou seja, buscar aqueles que se extraviaram, que o ancião também deveria batizar, que ele deveria realizar os ritos na ausência do evangelista. Quem é esse evangelista? O pastor. Porque quando você vai para o miolo da história do adventismo, ele é um ancião itinerante, ele é o evangelista. Depois esse ancião itinerante e esse ancião evangelista, ele se torna então o pastor. Ele se torna então o pastor, ok? Olha o que ela diz.
Que coisa interessante, algumas orientações dela. Olha o que ela diz. Os anciãos e os dirigentes da igreja devem dar mais atenção ao plano para a realização do trabalho. Eles devem arranjar as coisas de modo que, olha a frase, olha essa frase, cada membro da igreja tem uma parte a desempenhar, a fim de que ninguém leve uma vida inútil, mas que todos realizem o que eles podem de acordo com suas habilidades. Eu posso comentar um pouco mais isso aqui para vocês? Ela vai repetir isso muitas vezes. Querido ancião, eu vou fazer aqui um apelo para vocês agora. Nós, tradicionalmente, temos uma preocupação. Você sabe qual é a nossa preocupação muitas vezes? É se a igreja está cheia ou se a igreja está vazia. Então, se a igreja está cheia, está tudo bem. Está tudo bem. Mas se a igreja está vazia, a gente se preocupa. Onde é que estão os membros? O que é que está acontecendo e tudo mais? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, como líderes, sua preocupação não deve ser se a igreja está vazia ou cheia. A sua preocupação como líder é: os membros estão envolvidos de acordo com seus dons? Porque gente envolvida nunca é ausente. Nunca é ausente. Gente que estiver envolvida com alguma coisa, ela nunca se faz ausente. Então você precisa pensar o seguinte: porque quando você se preocupa só com presença e ausência, o que você está fazendo? Você está preocupado com isso aqui, com o púlpito. E é claro que a gente tem que se preocupar com o púlpito. Então é o seguinte: se eu fizer bons programas, bom pregador, bom cantor, vai lotar ou não vai à igreja? Vai, mas a minha preocupação não é essa. É claro que a gente deve ter um púlpito forte, mas qual deve ser a nossa preocupação? Preocupação é: os membros estão envolvidos? Os membros estão fazendo o que durante a semana? E aqui vem uma coisa. Vamos pensar juntos aqui agora. Em relação aos membros, nós cremos no ministério de todos os crentes. Só que nós devemos saber o seguinte: pastor, qual é o nosso modelo que a gente adotou década de 60, 70, 80, 90 até 2000, sobre estudo bíblico? Era o quê? A gente trabalha a semana toda, aí então chega sexta-feira, sábado a gente descansa, sábado à tarde, 2 horas, o que a gente vai fazer? Estudo bíblico. Eu não estou dizendo que se você pode, está errado. O que eu estou dizendo é que quando você pensa em ministério não acontece só sábado à tarde. Você sabe para que serve o sábado? É para descanso, é para bênção, é para santificação, mas é preparo para que você saiba como lidar durante a semana. Você chega no sábado e descansa, mas ao mesmo tempo você chega no sábado para santificar-se, descansar-se, ser restaurado. Para quê? Para que durante a semana também você tenha o seu ministério. Você sabe qual é a parte da vida que a maioria dos membros vão ficar? Você sabe onde é que a maioria dos membros, apesar do desemprego, a maioria vai ficar durante toda a vida, vai ficar no trabalho. É onde nós gastamos mais tempo. E nós adventistas, nós não podemos ser reconhecidos apenas porque guardamos o sábado. As pessoas, vocês acham que é apenas isso que a gente tem para oferecer no nosso trabalho? Eu acredito que não. As pessoas precisam ver que nós temos um lar saudável. Você sabe por quê? Porque nós cremos nas orientações bíblicas sobre família. As pessoas precisam saber nossa mensagem de saúde. E no trabalho a gente pode testemunhar isso. As pessoas precisam saber a nossa esperança. E é no trabalho que a gente precisa saber disso. Nós não podemos ser um agente secreto no nosso trabalho. No 007, que ninguém sabe o que é que a gente crê.
As pessoas têm que olhar para a gente e descobrir que aquilo que nós cremos, a nossa bendita esperança, a palavra de Deus, a morte de Cristo, a volta de Cristo. E aí vem uma coisa. Se a gente esperar o envolvimento dos membros só sábado à tarde, e se essa for a condição para que Cristo volte, meu irmão. Você sabe o que a Ellen G. White diz? Eu estou aqui só digredindo, depois eu volto aqui, sobre o papel do membro. Sabe o que a Ellen G. White diz? Ela diz assim: fazendeiro, advogado, médico, mecânicos, enfermeiros têm a mesma responsabilidade diante do céu que um pastor tem. E Deus irá cobrar deles a mesma coisa que ele cobra de um pastor em relação ao envolvimento de salvação de almas. E ela chega a dizer que dar dízimos e ofertas não cobre, ou não é suficiente para dizer que está quites com Deus. Sabe por quê? Porque quando um crente, ele se converte, a profissão dele vira ministério para falar de Cristo e levar pessoas a Jesus Cristo. Estou falando com um advogado? Você é um advogado? As pessoas que entrarem em contato com você, os documentos que entrarem em contato com você, as causas que foram colocadas em suas mãos, é meios para que com os dons e talentos que Deus colocou em suas mãos, você forme ponte para falar de Jesus Cristo a essas pessoas. Você é médico? Deus não quer apenas que você cuide da cabeça, do cérebro, da mente, do estômago, do intestino, dos ossos dessas pessoas. Deus te deu talentos, recursos e condições para que através dessa profissão você falasse de Jesus Cristo. Você é um comerciante? Você é um comerciante? Deus tem abençoado você? Lembre-se que todas as pessoas que você faz transações comerciais são colocadas pelo Senhor para que eles saibam qual a esperança que existe dentro do seu coração e que essas pessoas, que os pacientes do seu consultório, que os clientes do seu escritório e que as pessoas que entram em contato com você como um empresário jamais seriam alcançados por outra pessoa a não ser você, que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, para ser luz para essas pessoas. E eu conheço gente assim. E eu sei de uma coisa, que antes da volta de Jesus Cristo, isso vai se tornar muito mais intenso. Eu tenho certeza disso. Médicos alcançando médicos e pacientes, advogados alcançando advogados e também os seus clientes, empresários alcançando empresários e outras pessoas, donas de casa encontrando donas de casa, alunos universitários procurando outros alunos universitários. Por quê? Porque o ministério é de todos. O ministério é de todos. E se o ministério é de todos, aonde eu estou? E aqui vem uma coisa. Eu vou dizer algo aqui agora que, por favor, me entendam bem. Amigos queridos, o melhor evangelista dessa igreja não está no Novo Tempo. O maior evangelista dessa igreja é um crente convertido dentro da faculdade. Ali não existe evangelista maior. Um médico convertido que está dentro de um hospital e uma clínica, ele é o evangelista ali. A menina que está no caixa, ela é a maior evangelista ali no caixa. A professora, naquela escola, ela é a maior evangelista. Nós não podemos achar que evangelismo é público. Evangelismo é todo aquele que nasce no reino. Quem nasce no reino e quer levar pessoas a Cristo, ali é um evangelista. Então perceba. Eu disse para minhas filhas recentemente, minhas filhas, escolham a profissão, mas utilize essa profissão para o reino. É para o reino. É para o reino. E eu acredito nisso, sabe, amigos? Porque nós não temos pastores suficientes, nós não temos evangelistas suficientes, mas nós temos um povo que se entendeu o seu papel, o seu chamado, entendeu o que é ser remanescente, e a promessa dessa igreja, que é o Espírito Santo, ninguém vai segurar essa igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Não vão. Nós não podemos pensar que ser igreja é, eu trabalho a semana todo dia e vou lá me sentar no banco assistir um sermão. Igreja não é o que eu recebo. Igreja é o que eu sou. Durante toda a semana. Nós não podemos ter uma geração de pessoas que acham o seguinte, não, eu vou à igreja. Tudo bem, você vai à igreja, mas você também é igreja. E não transfira para terceiros. E eu quero dizer uma coisa, se você orar,
e disse a seguinte: Deus, coloque pessoas na minha vida para que eu fale. Se prepare, porque essa oração vai ser atendida. Vai ser atendida. Nessa pandemia, em março, eu gosto de estudar 3 livros da Bíblia. E não deu tempo para falar de Apocalipse aqui para você, mas é minha paixão falar de Apocalipse e Daniel. E aí eu coloco Romanos, porque eu acho que Romanos tem que conversar com Apocalipse e Daniel. Eu comecei a estudar Apocalipse e eu disse: Senhor, eu queria tanto estudar a Bíblia com alguém, tanto, Senhor, tanto estudar a Bíblia com alguém em março. Aliás, em abril. 24 horas depois, eu recebi uma ligação de Fortaleza, de um professor universitário da igreja, dizendo o seguinte: Pastor Lucas, você pode fazer um curso bíblico com a gente amanhã? Eu disse: posso. Aí eu perguntei para ele, eu disse: rapaz, será que... Eu perguntei para Deus: Senhor, seria tão bom que fosse Apocalipse, pode ser aí? Aí eu perguntei para ele: qual é o curso? Ele falou para mim: é Apocalipse, Lucas. Desde abril nós estudamos Apocalipse, Romanos, e agora vamos entrar em Daniel. E eu já comprei as passagens. Em janeiro estou indo para Fortaleza para batizar algumas pessoas. Ministério, sabe? A gente tem que ter gozo no ministério. Cada membro. Então você, como ancião, assim, ao olhar para a igreja, para a sua igreja, se preocupe com uma coisa: onde está cada membro? O que cada membro está fazendo? Um dia eu estava falando sobre o ministério de todos os crentes e fui para a porta da igreja e 2 garotas universitárias, elas se aproximaram de mim e disseram assim: pastor, a gente quer fazer isso aí na universidade. Amigos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Pode não parecer, mas pela fé, olha esse povo se levantando daqui a pouco, antes da volta de Cristo, viu? Cheio do Espírito Santo. Zacarias 10, verso 1 diz: peço o Espírito. Aí você diz: o Espírito é para quê, pastor? O Espírito é para quê, pastor? Você nunca nós vamos saber quem é Laodiceia, porque Laodiceia, ela pensa que é uma coisa. Ela pensa que era uma coisa rica e abastada. Mas o que o Espírito vai fazer com Laodiceia? Vai dizer: vocês não são isso, porque o Espírito Santo nos convence de que nós somos. Aí o Espírito Santo diz: você acha que é isso, mas não é isso, você é isso. Miserável, pobre, cego e nu. Mas é só para jogar na cara? Não. É para levar a Cristo, porque é a obra do Espírito. E quando a gente está, quanto mais estivermos cheios da presença de Cristo, mais a gente vai ser luz para esse mundo. E o mundo está escuro. Eu quero ser luz. Você quer ser luz, amigo? Você quer ser luz? Seu ministério começa hoje. Todo dia é dia de ministério. E aqui vem uma coisa. Como essas reuniões, eu disse na sexta-feira, ela precisa também ser de inspiração. Vamos fazer uma coisa agora aqui. Vamos fazer agora um momento agora de interação agora. Vamos lá. Eu acho que todos vocês conhecem alguém que saiu da igreja, não conhece? Todos vocês? Estou certo disso? Que não está mais na igreja. Correto? Todos conhecem? Um amigo ou não? Conhece? Eu vou dar 2 opções para você. Ou uma pessoa que saiu da igreja, que você conhece, ou uma pessoa que você gostaria que estivesse na igreja. Esse é o momento da interação. Agora, pegue seu celular, por favor. Vou pegar o meu também. Pastor Levino, me ajuda ali, por favor. Pastor Levino, me perdoe por utilizar tantas vezes a sua força, viu, rapaz? Mas me ajude aqui. Você vai fazer o que agora? Você vai mandar uma mensagem nesse momento para uma pessoa que está afastada da igreja. Agora faz o seguinte, ó, você não precisa mais olhar para mim não, olha só para o celular agora, tá bom? Você vai pegar seu celular e vai dizer o seguinte: olha, eu lembrei de você, e eu quero só dizer uma coisa para você: você é muito especial para mim, você é muito especial para Deus. Você diz o que você quiser, mas alguma coisa que tente conectar essa pessoa a Deus, tá bom? Tá legal? O pessoal que está aqui no Zoom também, viu? Pode ficar à vontade, pega o telefone e escolha aí uma pessoa. E você vai mandar uma mensagem para ela aqui agora. É um amigo, é um irmão, é um parente, é um colega de trabalho. Você vai colocar agora aqui a mensagem para ele. Vai dizer: olha, amigo, eu quero dizer para você que você é muito especial para a gente. Tá bom?
E eu vou fazer isso aqui agora, tá? Vamos lá. Vou procurar aqui a pessoa. Tudo bem aí? Mais um minuto. Todos nós somos missionários agora, né? Que bênção. Que bênção. Sua profissão é o ministério que Deus escolheu para você servir a essa igreja, viu? Semeie através da sua profissão. Leve pessoas a Cristo através de sua profissão. Sua profissão não está separada da sua vocação espiritual. Não separe. Não existe algo secular com alguém que nasceu de novo para Cristo. Isso quer dizer que se você nasceu de novo para Cristo, sua profissão não é algo secular. Sua profissão é santa se você consagrá-la ao Senhor e fizer dela uma plataforma missionária. Essa ideia de secular é uma conversa lá fora. A interna aqui não é isso. Ok, amigos? Podemos voltar? Foi boa a experiência aí para vocês? Então notem vocês que é cada membro. Olha o que ela diz mais. Eles, anciãos e diáconos, podem planejar com sabedoria. E olha o que ela fala de novo. Olha a expressão, cada membro. E educar os membros da igreja para que desempenhem sua parte negociando os talentos do Senhor. Pelo correto uso de seus dons, eles podem aumentar sua eficiência, ou seja, quanto mais os membros são preparados, educados, treinados, capacitados para servir, essa habilidade de servir, ela está dizendo que vai aumentar. A igreja pode ser visitada apenas ocasionalmente por um ministro, e ainda assim ser uma igreja o quê? Por quê? Por que pode ser uma igreja crescente? Onde é que está a força do ministério? Nos bancos. Onde é que está a força dessa igreja? Nos bancos.
Quando os membros são capacitados e orientados, depois diz, pois é Jesus o nosso ministro e nunca devemos pensar que estamos sozinhos. Há um vasto campo para os anciãos e auxiliares em cada igreja. Eles devem alimentar o rebanho de Deus com alimento puro, completamente separado do joio e da mistura venenosa do erro. Você que possui alguma atribuição na igreja de Deus, esteja certo de que age sabiamente ao alimentar o rebanho de Deus, pois a prosperidade deste rebanho depende muito da qualidade do seu alimento. Vamos então para a última parte. Primeira parte, 1844 a 63, depois 63 a 1901, e agora nós vamos de 1901 até a morte de Ellen G. White, que ocorreu em 1915, ok? Olha o que ela diz. A organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para a organização de igrejas em todos os outros lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversa ao evangelho. Olha o que ela usa de novo, essa expressão, todo o membro era exortado a bem desempenhar sua parte. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Nós estamos apenas reproduzindo o modelo que é da igreja primitiva, em que eles olhavam para todos os membros. E aqui diz mais, cada qual devia fazer sábio uso dos talentos a ele confiados. Tremendo isso, né? Tremendo isso. Tremenda citação. Algumas pessoas acham que a igreja de Jerusalém não deve ser reproduzida, né? Mas a gente não entende isso. A gente entende esse conselho aqui, que Jerusalém se tornou uma referência, um modelo para a igreja adventista. Ela diz, aqueles que têm a supervisão espiritual da igreja devem encontrar meios e formas pelos quais oportunidades sejam dadas a todos os membros, mais uma ênfase aos membros, mais uma ênfase a jovens, a mulheres, a homens, a crianças, a adultos, a pessoas empregadas e desempregadas, independente da sua classe, não importa, todos os membros tomem parte na obra de Deus. Isso nem sempre foi feito no passado. E aí então a pergunta é, o que os membros mais precisam? O que os membros mais precisam na igreja? Ela diz, treinamento e educação que é necessário. As pessoas às vezes querem fazer, mas não sabem como fazer. E eu diria uma coisa, sabe, amigos, nós temos uma obra, como líderes da igreja, uma obra muito educativa. Educativa. O que é ser líder, o que é testemunhar, como fazer apelo, como levar pessoas a Cristo, como liderar grupos pequenos. Como utilizar os meus dons dentro dessa esfera missionária. E aqui continua, todo esse trabalho de treinamento deve ser acompanhado da fervorosa busca do Senhor, clamando pelo seu Santo Espírito. Isso é tremendo. Ela olha para todos os membros, olha para as oportunidades que devem ser feitas e diz, você que é ancião, você que é líder, olhe para a igreja individualmente e veja as possibilidades do crescimento dessa igreja. Aqueles que são eleitos como os anciãos e diáconos devem estar alerta de que planos possam ser feitos e executados, os quais darão, notem novamente a expressão, cada membro da igreja uma parte do trabalho. Para quê? Para que cada membro deve estar envolvido com seus talentos, dentro da sua profissão, dentro das suas possibilidades e dentro das suas oportunidades? Para que deve estar envolvido? E ela diz, para a salvação de almas. Amém? Amém? Essa é a única maneira que a igreja pode ser preservada numa condição próspera e também saudável. Eu queria aqui concluir, dizer o seguinte, quais são então as características fundamentais? Se eu pudesse resumir 3 características fundamentais de um ancião, quais seriam elas? Primeiro, pastoral, é o cuidado com as pessoas. Segundo, o administrativo e depois o litúrgico. Então, se você vai para o manual da igreja, se você vai para o guia do ancião, você vai perguntar o seguinte, a obra do ancianato se resume a quê? A 3 coisas, pastoral, administrativo e litúrgico. Essa é a obra do ancião. Agora eu pergunto para você, todas essas 3 são extremamente importantes para o ancianato, mas a pergunta é, qual é a mais importante? Qual é a mais importante? É litúrgico? Cuidar do culto, programa, cerimônias e tudo mais? Não, é muito importante.
mas não é mais importante. E em segundo, é o administrativo? Não, é importante também, muito importante. Mas o que dá sentido ao aspecto administrativo e o litúrgico é o quê? É o pastoral. É o pastoral. Então perceba que dessas três palavras, nenhuma deve ser excluída, mas a mais importante dela é o aspecto pastoral. Os que ocupam uma posição de subpastores, anciãos, devem exercer atento cuidado sobre o rebanho do Senhor. E ela diz que esses que lideram a igreja, como subpastores, eles são ministros. Olha o que ela diz: ministrar significa mais do que pregar sermões, significa trabalho zeloso e pessoal. O que é ministério? O que é ministrar? Trabalho zeloso e também o quê? Também pessoal. E aí vem uma coisa: se nós queremos influenciar pessoas, nós devemos ter cuidado pessoal com elas, e não somente no coletivo. E aí então vem a pergunta: quem é chamado? Todos somos chamados. E aí então vem a pergunta: para que é que serve a igreja? Revelar o amor de Deus, de acordo com o Apocalipse capítulo 18, verso 1 do quarto anjo. Agora, qual é o papel do membro? Testemunhar de Cristo. E a terceira pergunta é: e qual é o papel da liderança? Pastorear e capacitar os membros para a missão. Ok? Se eu pudesse resumir, papel da igreja, revelar o amor de Cristo. Papel do membro, testemunhar de Cristo. Papel dos pastores, dos anciãos, da liderança, pastorear e capacitar os membros para a missão. Esse é o nosso dever. E quando você vai para o manual da igreja, você vai ver o seguinte: qual é o papel de uma comissão de igreja? Ter um plano de discipulado que faça duas coisas: nutre o membro e tenha a capacidade de alcançar pessoas para Cristo. Uma obra de cuidado e pastoreio e uma obra evangelística. Um discipulado, em outras palavras, o discipulado tem que ter duas características: nutrição do membro e também foco missionário. Trabalho interno, nutrição do membro. Trabalho externo, foco missionário. E aí, quando a gente fala de chamado, eu vou concluir agora, e vou concluir com uma oração. Eu gosto dessa frase de John Stott, em que ele diz: amor é mais serviço do que sentimento. E nós somos chamados para amar e expressar esse amor com muito serviço e com muita entrega. Que Deus faça de mim um pastor segundo o coração dele, de todos nós pastores. Que Deus faça de você, ancião, um ancião segundo o coração do Senhor. E que Deus faça da sua igreja aquilo que Ele quer que ela se torne: luz para o mundo. Luz para o mundo. Ministério é onde eu estou, e eu ministro com as pessoas que estão ao meu redor. Você foi chamado, você tem uma missão. Que por meio da influência das pessoas que cercam você durante toda a semana, elas possam sentir o bom perfume de Cristo através do seu ministério. E eu sei que muitas vezes nós estamos muito, mas muito, muito conectados internamente, cercado de membros. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Cristo: não esteja só cercado de adventistas. Você precisa estar cercado de não adventistas. Porque assim é que você vai criar uma percepção e uma sensibilidade missionária com outras pessoas. Não vá à padaria por causa do padeiro, aliás, por causa do pão. Vá à padaria por causa do padeiro. Vá à oficina não por causa da mecânica, mas vá à oficina por causa do mecânico. Vá ao supermercado não apenas por causa das múltiplas possibilidades de compras que você pode ter, mas vá também por causa do caixa e do segurança que está lá. Nós temos uma missão, e essa missão precisa ser vivida com intensidade, com fervor e também com compromisso. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por toda a estrutura eclesiástica que há nessa igreja. Obrigado por todos os anciãos deste campo. E obrigado por todos aqueles que estão presentes aqui agora. Dá a eles, ó Deus, uma visão ampla do seu trabalho. Dá a eles, Senhor, uma percepção correta de como eles devem enxergar os membros. Dá a cada um deles, ó Deus, porção redobrada do teu Santo Espírito.
e que juntos, pastores, anciãos e membros, nós vivamos unidos, de mãos dadas, para apressar e aguardar a volta de Cristo. Que tua presença esteja conosco, nós oramos em teu nome. Amém.